Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Desenvolvimento de Software para a Web. Nesse conjunto de aulas a gente está falando sobre o Node.js e agora nessa aula a gente vai começar a falar sobre como extrair dados de uma requisição. Então nas aulas passadas a gente viu como fazer uma requisição GET utilizando a biblioteca Actions e a Request, né? E agora a gente vai ver como fazer a extração de dados que são passados por parâmetro de uma requisição, né? No get, utilizando o método get, os parâmetros são passados juntamente na URL e utilizando o método post, os métodos são passados no corpo da mensagem, né? E para fazer isso a gente vai utilizar outra biblioteca, né, que também auxilia bastante nessa tarefa, que é a Body Parser, certo? Então vamos instalar ela aqui no nosso ambiente. Estou dentro da pasta aqui onde está o meu Node instalado. Então vou chamar aqui npm install -save body parser. Né? Novamente já foi instalada, né? E foi adicionada aqui no meu Node Modules. Vejam que cada biblioteca que eu instalo, ela já puxa, né, mais algumas bibliotecas e essa pasta aqui ela vai ficando bem grande, né? Então atualmente ela já está aqui com quantos megas? Atualmente já está somente com 6 mega, pouquinho, né? Mas em alguns projetos essa pasta chega a algumas centenas de megabytes, certo? Então tem que tomar cuidado com essa quantidade aí. E outra coisa interessante, tudo dentro dela aqui, vamos abrir aqui Actions, né? Ó, tem aqui a pasta só do Actions, né? E aqui a gente tem, tudo é JavaScript, certo? Ó, você tem aqui a definição do Actions, ó. Tudo é JavaScript, tá pessoal? Ó, tudo é feito em JavaScript e rodando aqui, né? Fazendo essa conexão, pegando módulos e tal. Tudo é escrito em JavaScript. Dando continuidade aqui, vamos fazer uma requisição aqui utilizando o post, tá? Antes da gente falar da extração de dados, vamos fazer aqui uma extração de uma requisição utilizando o post, né? A gente só tinha visto utilizando o método get do HTTP, então agora vamos fazer um aqui utilizando um post, tá? Vou voltar aqui na pasta do meu projeto, HTTP, agora vai se chamar HTTP Post Actions, né? .js. Então vou passar esse código para cá, né? Const actions igual o require, que eu estou pegando lá da biblioteca actions, né? Actions.post. Veja que no nosso exemplo do get, a gente especificava aqui, né? O action.get, né? Agora a gente vai utilizar o post, tá? Vou pegar esse mesmo código aqui, ver se é o mesmo que está aqui nos slides, para a gente colocar aqui no actions.post, né? .post, passa o endereço, pondo den, ou então utilizando essa forma aqui, né? Vamos fazer do jeito que está ali, tá? Actions.post, vou passar aqui o meu endereço, vou passar o localhost, tá? Ou seja, ele vai buscar na minha própria máquina essa requisição, eu vou chamar aqui de myAction, tá? Então, essa aqui é a URL que eu vou fazer a minha requisição post. Vírgula, abre e fecha aqui. Vou definir a minha ação, né? Ou seja, isso aqui é o meu parâmetro que eu vou passar, tá? Então, dentro dessa minha requisição, eu vou passar um parâmetro chamado action, tá? E eu vou passar aqui como valor desse parâmetro, passar grana, por exemplo, tá? Aqui eu vou definir o den, né? Vou utilizar aqui o que já vem montado do VS Code. E aqui eu vou passar somente o res. Vou chamar aqui o console.log. Status code, né? Para a gente sempre saber se a requisição foi feita de forma correta. E o res.status code.
E aqui console.log. Não vou imprimir a requisição toda não é só o status code. Vou colocar aqui console.log res, né? E aqui também vou chamar o console.erro e vou passar a variável erro aqui. Tá, vamos executar isso aqui. Então, mesma coisa, chama node http post actions.js. Então veja, ele tentou fazer uma requisição, né? Vamos lá para o começo da resposta. Ele tentou fazer uma requisição nesse endereço aqui, que é o meu localhost, mas ele recebeu esse erro aqui, ó. A conexão não foi aceita. Por quê? Porque eu não tenho nenhum servidor rodando na minha máquina, né? Para fazer essa requisição. Vamos tentar fazer lá com aquela minha página lá do sim, né? .r/salc. Não vou passar a porta, tá? Vamos ver o que é que ele retorna agora. Ó, a requisição agora foi status 200, né? Quer dizer, o status foi undefined, né? E aqui nessa primeira foi 200, vamos ver aqui. Na primeira deu erro, né? Não deu para pegar. Então deve ter sido aqui na hora de acessar o status code. Res. Vamos ver aqui porque que ele não está pegando. Res. Vamos tirar esse parênteses aqui para testar. Mas não deve ser isso não. Então, cat, certinho. Vamos ver de novo. O status continua sendo undefined. Provavelmente porque essa página aqui, né, lá no meu servidor, onde essa página está implementada, o servidor ele não implementa o método post. Se ele não implementa o método post, né, você não tem como fazer a requisição, né? Mas aqui quando a gente imprime a requisição, ela traz alguns atributos, né? Inclusive aqui dizendo que utilizou o método post. Então lá implementa, né? A dúvida é por que ele não pegou aqui o status code, né? Vamos ver aqui se a gente descobre esse erro. Status code. É isso mesmo, tá certo, né? O actions, vamos olhar aqui os exemplos anteriores. É porque no actions é somente ponto status, tá vendo? Então são essas pequenas peculiaridades de uma biblioteca para outra que acaba confundindo a gente, tá, pessoal? Então aqui não é status code, é somente status, tá? Se a gente utilizar a outra biblioteca, o request, por exemplo, aí aqui já é status code, tá vendo? Então, assim, tem essas variações de biblioteca para biblioteca, tá? Isso pode causar uma pequena confusão. Vamos executar aqui de novo. Agora ele pegou, tá vendo? O valor correto, que foi 200, ou seja, a requisição foi bem feita, a requisição post. E aqui ele traz a mensagem como um todo, tá? Então lá no meu servidor, ele tanto implementa esse site como o método get, como também implementa pelo método post, tá certo? E aqui vejam que dentro da mensagem eu passei isso aqui, ó. Veja que eu defini, ó, aqui, ó. Eu passei dentro do meu data da minha requisição HTTP o atributo action com o valor passa a grana que foi o que eu defini aqui, certo? Então, tudo funcionando certinho. E agora vamos tentar extrair o dado de uma requisição, né? Então, para começar a fazer isso, a gente já vai inserir uma outra biblioteca que é o Express, tá? Que a gente vai utilizar bastante isso aqui para fazer o gerenciamento das nossas URLs, tá? Então, com essa bibliotecazinha aqui, você consegue fazer coisas do tipo isso aqui, ó. Você coloca só meu app.post, você coloca o endereço que você quer
fazer a referência e você já cria uma ligação aqui toda vez que o usuário digitar o seu site /myaction ou o nome que você colocar aqui, ele é automaticamente redirecionado para essa função e executa o código que está aqui dentro, tá? Isso é bastante útil e bastante prático utilizar o Express, tudo certo? Vamos fazer esse outro exemplo aqui. Aqui a gente está criando o HTTP, né, o Express e o app, né? O Express ele fica dentro dessa variável app. Está criando o servidor, está chamando aqui o body parser, né, para fazer o resgate dos atributos, configurando o body parser. Isso aqui é uma configuração padrão, tá, pessoal? Então você sempre tem que fazer isso aqui. Você vai usar app.use, sendo que app é o valor aqui que você, a variável que você definiu para receber o Express, certo? Se você colocar outro nome aqui, você tem que chamar o mesmo nome aqui, colocar .use e definir isso aqui, né? O body parser.url encoded extended to, tá? Isso aqui é padrão, você tem que colocar sempre que for utilizar o body parser. Depois disso, você utiliza também o app.use bodyparser.json e essas duas linhas aqui são a parte da configuração, certo? Vou até colocar aqui, né? Isso aqui é configuração, certo? Não, vou deixar assim, mas isso aqui é configuração. Tenha na mente aí, certo? Depois disso, você começa a definir as rotas, né? Ou seja, você vai dizer app.post, ou seja, eu estou criando uma rota do tipo post. Você pode também utilizar app.get, você vai criar uma rota do tipo get, e você pode fazer isso também de forma bem mais simples, tá? Aí você chama a URL, né, que você está criando a rota, e recebe como parâmetro o request e o response dessa rota. Então aqui a gente está simplesmente imprimindo, né, o atributo ação, ou seja, eu estou pegando da request, a requisição, estou acessando o body dela e estou acessando o atributo action dentro do body, certo? E depois disso, eu chamo aqui o app.listen, né, passo uma porta e um hostname. Isso aqui também é do Express, certo? Para você startar um servidor, você utiliza essa nova forma aqui no Express, onde você só chama o app.listen, passa a porta, o hostname, coloca aqui dentro o que é que você vai fazer para quando ele fica escutando aí no seu servidor, certo? Vamos fazer esse outro exemplo aqui. Vou chamar aqui de parâmetros Express Body Parser, não é isso? .js. Vou abrir aqui. Vamos passar esse código para cá, né? Então, primeiro cria o HTTP, né? Invoca o módulo lá pelo require HTTP, cria a variável do Express, require, né? E Express. A gente não instalou o Express, né? Então, antes da gente fazer isso, a gente tem que instalar o Express, tá? Novamente, vem aqui npm install -save e coloca Express. Então, sempre que você for utilizar uma biblioteca aqui, você tem que instalar ela primeiro, tá? Então, não esqueçam. Então, foi instalado com sucesso, né? Então, vamos continuar aqui a construção do nosso código. E eu vou também definir o meu app chamando Express, né? A função Express, tá? Que é definida aqui. Geralmente se utiliza esse nome app, tá? Então, é uma anotação que já está bastante utilizada no Node.js, mas você pode utilizar o nome que você quiser. Então, aqui a gente vai definir a porta, né? Vou dizer que a porta vai ser a 8556 e vou definir também o hostname, que vai ser o meu localhost, né? Depois defino uma constante para referenciar o body parser, que vai ser o require, né? E eu chamo aqui o body parser. O body parser já foi instalado, pessoal? Vamos conferir aqui. Por via das duas, vamos instalar, né? Body parser. Se já tiver instalado, ele não faz nenhuma modificação. Ok? Feito isso, podemos voltar aqui para o código. Agora eu vou chamar o app.use, né? Aí dentro aqui eu vou passar body parser, .url encoded, extended,
true. E aqui embaixo vou chamar de novo app.use. Eita. App.use e body parser.json chama a função. Depois disso, aqui a parte da configuração, né? Agora a gente vai criar a nossa primeira rota, né? Então a gente vai chamar o app post. Vou chamar aqui de myAction /myAction. Antes do parênteses, né? Vou passar aqui os meus parâmetros, que é o request e o response. E aqui eu vou abrir e fechar as minhas chaves. Eita, pronto. E aqui console.log. Eu vou imprimir aqui o meu rec.body.action. Action é o nome do atributo que eu vou tentar resgatar, tá? Você vai utilizar o mesmo nome quando você quiser resgatar o atributo. Você pode utilizar outros nomes. Então você tem que utilizar o mesmo aqui e o mesmo lá no cliente. .action e aqui chama web.listen para ele ficar escutando. Vamos definir aqui a porta, né, que a gente definiu, que é o port. E aqui a gente vai passar o hostname também, né? Então, vírgula, hostname, vírgula, isso aqui. Tá, pessoal? Aqui, o que define qual é o parâmetro aqui é a ordem que você chama ele, tá? Então, se você abrir aqui o listen, puxar mais para cá, né, ele define aqui a ordem que você vai chamar os elementos, tá? Cadê? Deixa eu ver. Port hostname. E aqui eu vou imprimir apps listening on port. Isso aqui eu vou deixar como tá? Vou alterar só aqui o nome da porta. E aqui eu vou chamar port, né? E mais. Pronto, vamos executar aqui agora. Node, como é o nome do nosso projeto, parâmetros. Ah, faltou aqui, né? Não tem essa aqui. Novamente que eu chamei post, é port, né? Então tem que ter cuidado a sintaxe, tá, pessoal? Então o meu servidor ele está startado aqui, né? Nessa porta 8556. E ele vai ficar aguardando alguma requisição aqui no myAction, tá? Para a gente simular, vejam, isso aqui a gente levantou um servidor, o servidor ele tem uma rota, que é essa aqui, /myAction, e ele está aguardando, certo? Está aguardando chegar alguma requisição. Para a gente simular uma requisição, a gente vai utilizar um aplicativozinho aqui. Cadê o nome dele agora que me faltou a memória? Postman, tá? Esse aplicativo vocês podem instalar também, chama Postman. Tem esse astronautazinho aqui. E com esse aplicativo você consegue simular requisições na sua máquina, tá? Então aqui eu vou simular uma requisição HTTP utilizando exatamente esse endereço aqui. Então é localhost, a porta é 8556, tá? Isso aqui eu já estava criado, mas só vim aqui, tá? Vou fechar ela aqui. Vou criar uma nova aqui, ó. Aqui é uma nova. Eu vou criar uma requisição do tipo post, que é a que ele está pedindo aqui. Então seleciono aqui post. Vou inserir a URL, que é localhost 8556/myAction. Porta 8556, tá certo? E agora, para eu definir os parâmetros, eu tenho que vir aqui dentro do body, tá? E dentro do body, ó, antes de definir os atributos, você tem que marcar isso aqui, ó, que é o formato de codificação, tá? Tem que usar esse aqui. E aqui você define os atributos que você vai passar. Então eu vou passar um atributo action, que vai ter um valor chamado olá pessoal, certo? Definir isso aqui, eu vou enviar minha requisição. Enviei isso aqui. Vejam que o meu servidor aqui, ele imprimiu aqui na tela olá pessoal, que foi justamente o valor que eu passei aqui no atributo action. Vejam que eu estou pegando aqui, né, o body.action.
Vamos colocar outro atributo aqui. Eu vou pegar o atributo nome usuário. Então aqui eu vou criar um atributo nome usuário na minha requisição e vou colocar aqui Siddhartha Carvalho, que vai ser o nome do meu usuário. Vou matar aqui o meu servidor e startar ele de novo. Na verdade nem precisava, né? Porque ele já estava em um loop lá, ele já estava nesse loop aqui, tá? Então não precisava eu ter matado a minha aplicação. Mas tudo bem. Então enviei e veja, ele imprimiu o Olá pessoal e imprimiu Siddhartha Carvalho. Vamos mudar o atributo aqui. Agora eu vou botar Siddhartha Lobo, né? E vou mandar novamente aqui a minha requisição. Vou cancelar aqui e mandar outra. Vejam que agora ele já imprimiu aqui o Siddhartha Lobo, tá? Então, pessoal, esses valores aqui, né? Você tem que saber exatamente qual que você vai pegar, né? Isso vai definir lá do seu cliente, dos formulários que você criou, qual atributo você vai pegar. Mas com uma linha de código, você consegue resgatar um atributo utilizando a biblioteca Body Parser, tá? Então, facilita bastante, ajuda bastante aí no manejo das requisições e das rotas, utilizando o Express, tudo certo? Bem, pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua falando um pouquinho mais sobre as bibliotecas que podem ser utilizadas junto com o Node.js. Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.